Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, meu Pai. Muito obrigado pelo teu perdão, pela tua misericórdia. Muito obrigado pela tua graça, Senhor. Nós não merecemos nada, Senhor. Todos os dias a gente peca, todos os dias a gente desobedece ao Senhor. Mas tem misericórdia de nós, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, pelos pecados involuntários, aqueles que a gente comete sem perceber. Mas também te pedimos perdão, Senhor, por aqueles que a gente sabe que é errado e a gente vai lá e comete. Nos fortaleça, Jesus. Sem a tua força nós não vamos vencer esse pecado. Sem o Senhor é impossível vencer a nossa carne. Ó Espírito Santo de Deus, venha nos encher com a tua presença. Nós te convidamos para governar a nossa vida. Venha governar o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar. Ó Senhor, que nós possamos viver como alguém que saiu das trevas para a luz, que nós possamos viver no centro da tua vontade. Ó Jesus, esses lares, Pai, que muitas vezes estão sendo destruídos pelo inimigo. Jesus, entra com provisão. Coloca a tua mão, Jesus, sobre esta pessoa que está passando conflitos no casamento. Para ela, Senhor, tudo é impossível, porque ela olha as circunstâncias e ela não vê saída. Mas Jesus, o Senhor pode ressuscitar sonhos. O Senhor pode ressuscitar aquilo que morreu. Senhor, se algo deu errado lá atrás, não quer dizer que vai dar errado de novo. Nos ajude, Senhor, a acreditar novamente que podemos ser felizes ao lado de alguém. Nos ajude a acreditarmos, Senhor, que podemos vencer a carne, o pecado. Nos ajude, Senhor, abra portas aonde não há. Senhor, entra com provisão, Pai, na vida de cada um dessas pessoas. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha fluir. E nesse momento eu repreendo toda a obra do diabo, trazendo cansaço, desânimo, morte, depressão, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, coloca a Tua mão sobre essas pessoas agora e dê o livramento. Derrama da Tua bênção, Senhor. E aqueles que ainda não te aceitaram, mas que estão dispostos a seguir o Senhor a partir de agora. Jesus, salva essa vida. Ela está confessando com a boca dela que Tu és o Senhor. Jesus, entra nesse coração. Traga salvação, Jesus. Traga a libertação dos pecados. Que essa pessoa seja livre de todo mal, de toda opressão, de toda derrota. Em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida, para que quando ela morrer, ela possa estar contigo, Jesus. Oh, meu Deus, eu te louvo, porque nós não merecemos, mas a salvação é pela fé, por meio da graça. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada 5 casais que eu tenho conversado, pelo menos 3 vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas, ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo para dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja Não Te Conta sobre Divórcio e Novo Casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa, você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, Ele não esqueceu de você e Ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam, pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente,
Será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos para que você se identifique, e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E para que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital para você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível, e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe. E é por isso que eu resolvi falar nessa noite sobre o desânimo. Eu senti no meu coração que tem muita gente vivendo dessa maneira. Você que muitas vezes não tem força para se levantar. Você prefere muitas vezes ficar deitado na sua cama porque você tem medo de enfrentar a realidade, porque viver nesse mundo não é fácil e todo mundo sabe disso. Mas principalmente para quem serve a Deus é ainda mais difícil. Porque nós temos que lidar não somente com as lutas exteriores, mas também com o nosso coração, que é enganoso, com a nossa carne, com a nossa mente, que muitas vezes é atacada pelo inimigo. Então nós precisamos entender que todos os homens e mulheres de Deus passam pelo desânimo, mas cedo ou mais tarde pode entrar em depressão, pode passar por um breve momento ali de angústia muito forte, mas o que nós não podemos perder a esperança é de que Deus sempre nos tira dessas situações. Nós vemos o caso de Elias. Elias foi para a caverna, ele até pediu a morte para Deus, mas ele não acabou com a vida dele. Nós vemos o exemplo de Jó. Jó também, ele foi ameaçado pela sua esposa, onde ela falou: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morra, ou seja, acabe com a sua vida. Mas ele não fez nada contra a vida dele. Então nós, irmãos, temos uma esperança. Nós temos aonde nos refugiarmos quando estivermos desanimados, cansados de lutar. E eu já cheguei à conclusão de uma coisa: se não fosse a graça de Deus, as dores deste mundo seriam insuportáveis. Então nós precisamos nos achegar até o Senhor, buscá-lo em oração, ouvindo a sua palavra. É por isso que todos os dias estamos aqui reunindo em nome do Senhor Jesus para buscarmos ao Senhor. E na mensagem de hoje eu quero falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Se você está desanimado e sem esperança de dias melhores, você precisa refletir na obra que Deus fez através do sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que Deus não poupou seu próprio Filho, antes o entregou para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, meu querido irmão e minha irmã, antes de você nascer, Deus já sabia que você iria cair, que você iria se afastar dele, que você iria ser condenado pelos seus erros, pelos seus pecados. Por isso ele te deu a maior prova de amor. O justo morreu pelo pecador. Ou seja, Jesus carregou seus pecados, mesmo ele não tendo pecado. E por causa disso, hoje você pode receber o perdão, hoje você pode desfrutar da presença de Deus todos os dias. A Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Mas quando o sangue de Jesus nos purifica, ou seja, quando você confessa o seu pecado, Ele derrama do seu sangue sobre você e você nesse momento é justificado por Deus. Ou seja, Deus ele não te enxerga mais como um pecador. Ele te enxerga como alguém que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E agora você pode ter acesso à presença de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Só o fato da gente poder orar hoje, aonde a gente está, sem precisar de um templo, sem precisar de um local físico, só isso já é um grande milagre, porque Jesus fez o sacrifício completo e quando Ele ressuscitou, Ele nos enviou o Espírito Santo de Deus.
e agora o Espírito Santo vem morar dentro de nós. É por isso que você tem que entender uma coisa: você não está sozinho. O Espírito Santo agora está dentro de você. E a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, que Ele vos ensinará todas as coisas. Ele será o vosso consolador. O Espírito Santo o ajudará nas suas fraquezas. E muitas vezes a gente não se lembra do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus Consolador, aquele que tem gemidos inexprimíveis em nosso favor. O Espírito Santo, ele vai nos conduzir, ele vai nos guiar a toda a verdade, ele vai nos convencer do pecado. Ele é o passaporte para o céu. Meu querido irmão, se você não entregou sua vida para Jesus ainda, você precisa fazer, porque assim o Espírito Santo vai vir morar dentro de você. E quando você chegar no céu, ele vai ser a garantia de que você tem Jesus na sua vida. Eu sei, você vai continuar pecando, você tem falhas, mas é lógico, você vai viver em um processo de santidade. Eu disse que é um processo, porque não é da noite para o dia. Mas Deus vai fazer uma obra na sua vida que a cada dia você vai se tornando mais parecido com Jesus e menos parecido com este mundo. Este mundo para você vai ser algo insuportável muitas vezes, porque você não nasceu mais para esse mundo, você nasceu de Deus. E é por isso que os cristãos não se encaixam nesse mundo, porque esse mundo não foi feito para nós, irmãos. Esse mundo é fútil, é passageiro, quer somente as coisas da carne, mas nós queremos as coisas do alto. Nós muitas vezes, lógico, queremos as coisas do pecado, queremos nos afundar naquilo que é errado, mas se formos analisar, o nosso maior desejo é buscar as coisas de Deus, porque agora o Espírito Santo, ele gera esse desejo dentro de nós. Amém? Jesus disse que quem crer nele, do seu interior fluirão rios que jorrarão para a vida eterna. Aleluia! Então esse rio, ele precisa fluir através de você. Ele precisa fluir na sua vida, você precisa deixar o Espírito Santo te conduzir. Então, meu irmão, quando você estiver desanimado, você precisa em primeiro lugar se lembrar da morte de Jesus, se lembrar do sacrifício dele por você. Você não merecia, mas Jesus entregou a vida dele ali na cruz, em teu favor, para te reconquistar para Deus, te reconciliar com o Senhor. Amém? Depois você precisa se lembrar que quando Jesus morreu, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E isso é muito importante, porque quando você crê na ressurreição, você entende que essa promessa também é sua, porque Jesus disse que se ele venceu a morte, você também vencerá, e você vai viver com ele eternamente no seu reino. Amém? Essa vida aqui, irmãos, é muito passageira, e nós sabemos que aqui não é o nosso lar. As pessoas costumam dizer que a única certeza que nós temos nessa vida é de que nós vamos morrer. Mas nós cristãos temos a certeza também da ressurreição. A Bíblia diz que o nosso maior inimigo se chama morte, mas Jesus venceu a morte. Então hoje Jesus nos dá a garantia, e ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia! Então se você tiver Jesus, se você crer nele como seu único Salvador, e você se arrepender dos seus pecados, você pode ter essa certeza. O seu destino está garantido ao lado de Jesus. E quando você partir dessa terra, na verdade, você vai só mudar de endereço. Você vai para a mansão celestial. Você vai desfrutar alegria eterna com Jesus. Amém? Então não perca sua fé no Senhor e nem fique desanimado. Talvez você está aí numa situação que parece que nunca vai se resolver, por mais que você se esforce. E em muitos casos, a solução nem depende de você. E aí é mais difícil ainda, ter que depender do homem, do ser humano. Mas em vez de você desanimar, meu querido, lembre-se que você está debaixo do amor de Deus. E esse amor de Deus precisa estar tão forte aí no seu coração, que isso vai te encorajar para você enfrentar as batalhas do dia a dia, tá bom? Esse amor fará com que todas as coisas cooperem para o seu bem, para fortalecer o teu caráter, para te fortalecer, para te moldar. É isso que você tem que enxergar quando você estiver diante das lutas. Tudo tem um propósito. Deus não vai te abandonar. Amém? Então não deixe mais, irmãos, o desânimo roubar as suas forças. Eu sei, a gente fica desanimado, eu também fico, mas não dura muito, porque a minha fé está no Senhor. Eu sempre coloco a minha fé nele, e eu sei que os meus sentimentos não definem a minha vida. Nós não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos, nós temos que ser guiados pela fé. Amém? Então é muito importante você lembrar que Jesus já venceu tudo por você.
Não há nada que você esteja passando hoje que já não tenha sido passado por Jesus. Jesus, ele sofreu todos os tipos de castigos, tentações, provações, tudo por amor a você. E é interessante que quando Jesus foi começar o seu ministério, ele estava num deserto, ele ficou naquele deserto onde o Espírito Santo levou ele. É muito importante isso. Não foi Jesus que entrou no deserto, não foi o diabo, foi o Espírito Santo que levou ele para ser tentado pelo diabo, porque o Espírito Santo sabia que Jesus tinha que derrotar o diabo. E quando Jesus venceu após 40 dias e o diabo fugiu dele, Jesus ele foi se batizar para começar o ministério. E sabe o que aconteceu? Durante aquele batismo veio uma pomba do céu representando o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo veio sobre Jesus e de repente o céu se abriu e uma voz veio lá do céu, onde Deus disse: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer." Sabe o que Deus queria fazer naquele momento? Deus queria confirmar o amor dele por Jesus. E eu tenho certeza que esse amor de Deus capacitou Jesus. Eu sei que o Espírito Santo veio sobre ele, mas veio também o amor de Deus. Amém? É por isso que o apóstolo Paulo, ele terminava as reuniões dizendo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo venha sobre todos vocês. E geralmente a gente termina assim também, né? No final dos cultos, no final das reuniões, porque nós precisamos ter o consolo do Espírito Santo, mas também precisamos ter o amor de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu quero fazer uma oração agora por vocês. Eu creio o Espírito Santo se manifestou aqui. Deus está conosco, irmãos. Deus está dentro de nós. Você que entregou sua vida para Jesus, não aceite mais as mentiras do diabo. O diabo é mentiroso. Ele vai dizer que você não está com Deus, que você já pecou muito na vida, que não tem mais solução. Meu irmão, Jesus fez o sacrifício completo. E naquela cruz ainda escorre o sangue do Calvário, o sangue do Cordeiro, porque Jesus, ele venceu a morte e ele está te oferecendo agora o perdão e a salvação.